Meu nome é Franklin Keber, eu sou optometrista e vice-presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria do Paraná, CROOPR. A optometria é uma ciência da área da saúde, não médica, que atua sobre o ato visual. O optometrista ele trabalha com a prevenção de doenças oculares e também na correção e compensação das ametropias, dos erros de refração, sejam elas a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo, além de atuar na área de terapia visual. No Brasil ainda somos pouco conhecidos, mas no mundo atuamos em parceria com médicos oftalmologistas e médicos de outras especialidades, trazendo grande benefício para a população. A optometria no Brasil não para de crescer e hoje já contamos com 5 cursos de nível superior aqui no Brasil. Com a intenção de promover a optometria no Brasil, nós produzimos esse vídeo com depoimentos de alguns dos nossos pacientes. A intenção é mostrar a importância que a optometria teve para cada um deles e que pode ter também para cada um dos brasileiros. Eu tenho 46 anos e quando eu tinha por volta de 4 anos de idade eu comecei a ficar estrábico convergente. Naquela ocasião eu fiz 2 cirurgias, mas por algum motivo o estrabismo que era convergente se tornou divergente. E após 2 cirurgias meus pais decidiram que já bastava, e me submeter àquele estresse, àquela angústia de cirurgias, hospital, etc. e tal. E recentemente eu procurei um oftalmologista para tratar desse assunto após muitos anos. Conversei com um profissional e ele me esclareceu que devido às 2 cirurgias que eu já fiz, seria extremamente improvável que ele pudesse fazer alguma coisa. E ele só poderia me dar uma palavra final disso em loco na cirurgia. Também pesou bastante para mim a explicação que ele me deu, que mesmo que a cirurgia fosse bem sucedida, eu continuaria enxergando com um olho só. Isso me pareceu insatisfatório. Eu sempre tive em mente uma solução que fosse realmente sistêmica, não algo puramente estético. Desde o início eu percebi que tinha alguma coisa errada. Procurei ajuda na própria escola e eles falaram que era normal. Vai dar um clique, toda criança tem o clique. Vai dar um clique, você vai ver, ela vai começar a ler, a escrever. E dava clique em todas as crianças, menos na minha filha, né? Nessa época ela tinha 7 aninhos. E o oftalmo falou assim, olha, sua filha enxerga melhor do que qualquer um de nós. Tem uma visão perfeita. Eu levei num otorrino que é meu amigo, né? Ele falou assim, Zaina, alguma coisa me diz que sua filha tem dislexia. Eu lia, só que no momento, no comecinho da palavra, eu meio que parava. Mas assim, me confundia bastante. E principalmente quando chegava a minha vez de ler. Era mais difícil, sabendo que eu não conseguia acompanhar os outros. Um dia uma amiga minha mandou um vídeo e falou assim, Zaina, eu identifiquei a Maria Eduarda nesse vídeo. Falava que a filha dela tinha síndrome de Irlen. Assim como a dislexia, eu não sabia o que era síndrome de Irlen. Depois que a screener viu que ela tinha síndrome de Irlen, o primeiro profissional que eu procurei foi um oftalmo. Depois que ele confirmou tudo, que ele fez tudo, eu comentei com ele sobre o optometrista. Aí ele falou assim, não, de jeito nenhum, não vá. Não procure, nem procure nada, porque eles querem ser oftalmo e não são. É uma profissão que não é legalizada, então era um profissional bem conhecido e tudo, e eu segui a orientação dele. Foi indicado para ela fazer um óculos, que é esse aqui. Esse óculos veio dos Estados Unidos, com a cor roxa, que é a cor que ela precisa, e ela começou a usar. E deu uma melhora assim muito grande. Quando eu coloquei os óculos, eu vi que mudou bastante, porque daí eu comecei a ler, a escrever melhor sem ter medo, assim, de falar em público ou entre os outros. Só que alguns meses depois deu uma estacionada e eu sabia que podia melhorar. Nós ficamos 5 anos fazendo várias coisas, várias. Chegou um tempo assim que
Ela falou para mim, mãe, eu não aguento mais. Até os próprios profissionais desistiram de mim porque não encontravam nada de errado. Não conseguiam chegar naquilo que a Maria Eduarda precisava. E eles desistiram dela. A Ana, mais ou menos quando ela tinha entre 1 ano e meio ou 1 ano e 7 meses nessa faixa etária, através de uma irmã que batia muita fotografia dela com flash, ela percebeu que ela desviava o olho, um lado saía desviado na foto. Com isso chamou a atenção dela e ela pediu ao pai dela marcar uma consulta e levar no oftalmologista. E quando chegamos na consulta, o médico disse que ela era cega, que seria no caso essa unilateral, que era só um lado. Foi aí que de fato foi diagnosticada como catarata. E depois que ela operou, eu falei, pronto, passou todo o sufoco, minha filha agora vai enxergar e tudo mais. Só que não foi assim. Aí eles falaram que ela teria que fazer um tratamento. Ela acordava, tinha que pôr tampão. E só tirava quando ia dormir de noite. Resumindo, a Ana usou tampão 5 anos e meio. A Ana, ela foi alfabetizada cega. Para ver de longe era muita dificuldade para mim. Muita dificuldade, porque no quadro, tipo assim, eu tinha que arrastar minha cadeira porque eu não conseguia ver antes. Imagina, tipo assim, você ficar com os olhos, tipo, tampados, não enxergar direito, e ela foi criando muito medo de tudo, medo de chuva, medo de tudo. Ela tinha medo. E eu recebi um e-mail do CBV dizendo que a Ana tinha completado 5 anos, quase 6 anos já, tinha que fazer revisão da cirurgia. A gente foi para Brasília consultar. E quando a gente chegou lá com a médica, a mesma médica que operou ela, depois de 6 anos quase, a gente foi consultar com ela. Não adianta mais fazer nada, porque já estagnou, não sei o que, o glóbulo ocular já tinha crescido, amadurecido e tal, aqueles termos lá técnicos. E ela falou, não adianta você pode ir aonde for, você não vai mais resolver. Há pouco tempo atrás, por intermédio de um amigo muito querido, eu soube da optometria, decidi que não havia por que não tentar esse caminho. Consiste em atividades que eu faço semanalmente com a profissional no consultório e diariamente em casa. Desde que começamos o tratamento, eu sinto uma melhora gradual, lenta, mas assim, bem interessante, bem significativa e, na minha opinião, bastante promissora. Foi realmente surpreendente, da mesma forma como foi surpreendente ver que essa especialidade está presente em vários países, em vários aspectos mais adiantados do que nós, né? Eu jamais soube dessa especialidade. A Maria Eduarda dependia inteiramente do óculos para ler, para escrever, para andar, tudo. Aí a minha sobrinha tem um consultório onde trabalhava vários profissionais com ela e lá tinha o optometrista. E começamos em novembro do ano passado. Depois que eu comecei o tratamento, vi que mudou muita coisa, por causa que tinha muita coisa na minha visão que estava meio que preso. Eles começaram a se soltar melhor, daí eu comecei a ter mais interação, daí não fiquei totalmente independente do óculos. Ela consegue fazer tudo, ela está lendo maravilhosamente bem, ela escreve bem, melhorou a letra, melhorou o comportamento, melhorou o relacionamento dela com as pessoas em geral. Foi bom por causa que antigamente eu não tinha amigos, já que eu era tímida e tudo, eu não me interagia, eu ficava meio que isolada. E daí eu comecei a desenvolver mais coisas, daí eu comecei a ir melhor, me interagir com as outras pessoas sem ter medo. Daí eu comecei a me desenvolver. E foi aonde, através de uma igreja que a gente começou a frequentar, aí estava me perguntando por que eu tinha vindo fazer aqui. Aí a pessoa que estava dirigindo, pegou e falou assim, Érica, eu escutei você falando e tudo mais, eu tenho um filho que ele é optometrista. E ele consultou a Ana, foi aí que ele deu uma luz pra gente. Eu nunca esqueço, da mesma forma que eu não esqueço da médica lá me dando o maior banho de água fria, eu também não esqueço de quando ele me deu uma luz, dizendo que não, que poderia sim fazer alguma coisa pela UANA, né? E durante esse 1 ano e meio,
a gente conseguiu ver uma evolução assim gigantesca na UANA. Eu enxergava muito embaçado. Agora, quando eu olho de canto, assim, já dá pra ver uma melhora. Não tá mais aquela coisa branca muito embaçada. O UANA anda de bicicleta, o UANA tem um bom desenvolvimento na escola. No início do ano eu ficava com uma dificuldadezinha. Daí minha mãe escreveu um bilhetinho pra mim ficar na frente. Daí depois disso eu falei, professora, pode me deixar na última, no meio, em qualquer lugar, porque o meu tratamento já tá me ajudando nisso. Hoje em dia, assim, que eu fico assim, muito feliz é de olhar para ela e ver que ela está mais autoconfiante de si. Tinha uma única amiga, o nome dela era Maria, só ficava conversando com ela porque ela também era tímida. Eu mudei já de atitude, já fiquei mais extrovertida. Eu já conheço praticamente a escola inteira, todas as tias, todos os diretores, pedagogos, todo mundo de lá. É 1 ano e meio que, tipo, eu posso dizer assim, valeu a pena. Do que os 5 anos e meio que a gente jogou muita coisa. E a Núbia, assim, na nossa vida, eu sei que na vida da UANA também, é uma pessoa, assim, de fundamental importância. A Núbia, ela me ajudou a melhorar meu desvio, porque antes, quando as pessoas falavam, nossa, o teu olho tá torto aí, tá tudo torto. Eu ficava muito triste com isso. Daí, né, a Dona me ajudou mais nisso, vai me acompanhando. Eu agora consigo mais endireitar meu olho. Quando eu vejo duplo, eu consigo voltar para a imagem. É interessante ressaltar a questão da visão 3D, que é uma coisa que os estrábicos não têm, porque nós enxergamos com um olho de cada vez. E desde que eu comecei o tratamento, eu já tenho um grau assim inicial de visão 3D, isso com 1 mês e meio de tratamento. Os exercícios prescritos auxiliam muito na prática e após eu fazê-los, eu já comentei com o optometrista, a sensação de bem-estar é muito interessante. A uma certa distância, eu consigo enxergar já relativamente bem com os 2 olhos, o que para mim é uma grande satisfação, uma grande vitória. Quando foi uns 20 dias atrás, a Núbia ela fez um teste e ela conseguiu enxergar um pouquinho assim 3D. E é uma coisa assim, tão pequena, mas assim, é uma evolução que nesse tempo de 1 ano e meio a gente já está tendo. Eu vendo em 3D foi muito mágico e estranho. Porque, tipo assim, a imagem estava aqui e ela começava a vir pra frente. Daí ela veio, a Núbia colocou um óculos 3D pra mim, com uma imagem 3D. UANA, liga teu olho, controla ele e não olha pra mais nada, só fica olhando pra aquilo. Daí ela falou, encosta o lápis onde a imagem tá. Daí eu encostei bem aqui, a imagem estava aqui e eu encostei bem aqui. Tipo, era muito estranho ver 3D. Pela primeira vez foi muito estranho. Uma das coisas que me surpreendeu muito é que quando eu ando na rua, cara, e quando tem um poste, uma árvore, alguma coisa, e a Maria Eduarda está indo na direção do outro lado, quando ela via que eu ia por esse lado, ela voltava para ir comigo. Até que um dia nós estávamos voltando da escola e tinha uma árvore na nossa frente. E eu fui para um lado, certa de que ela ia vir, né? E ela não veio. Foi sozinha. Quando eu comecei a ser mais independente, eu não precisei sempre seguir as mesmas coisas que ela. Daí eu comecei a ir para meus próprios lados, sem ficar dependente de onde ela ia. No teste que os próprios médicos fizeram, que deu no resultado, dizendo que não tinha uma visão mágica, que era visão periférica, como as pessoas dizem. E depois que eu fiz os testes com ela, foi confirmado que eu tenho sim, só que estava fechado. E quando eu fiz os testes, ele começou a abrir essa minha visão. Hoje ela é mais independente, ela toma decisões sozinha, ela lê bem, ela escreve bem. Antigamente incomodava por causa que era muita claridade para mim. Eu comecei a vir mais para a luz para ver se a minha visão estava realmente dependendo do óculos ou não. Daí eu comecei a ver que não estava.
geralmente ela não usa mais o óculos para ler, nem para escrever, nem para andar, nada. E os testes que eles fazem sem os óculos é muito bom porque eles ajudam a criança a mesma se desenvolver. Ela não tem medo, hoje ela não tem medo de errar. Hoje, se ela errar, ela consegue encarar numa boa. Ela sofreu muito bullying. De vez eu falei pra ela que eu já conseguia pular desse susto. Foi bom por causa que antigamente eu não tinha amigos. Eu não me interagia, ficava meio que isolada. E daí eu comecei a desenvolver mais coisas. Daí eu comecei a ir melhor, me interagir com as outras pessoas sem ter medo. Em relação, a distância de quadro, a Ana agora senta normal nas cadeiras. Assistir TV também, ela assiste normal. Ela ficava assim na televisão. Eu enxergava muito embaçado. Agora, quando eu olho de canto, assim, já dá pra ver uma melhora. Não tá mais aquela coisa branca muito embaçada. E através da optometria foi nossa mudança total, foi nossa vida. Eu digo que eu devo minha vida, assim, tudo da minha filha, através dessa ciência, que para mim é fundamental. Quando eu falo da optometria, eu sempre uso uma analogia. Eu falo assim, olha, a optometria está para a oftalmologia como a fisioterapia está para a ortopedia. É um complemento. Eu gostaria de ter conhecido a optometria com 4 anos de idade. Na época, quando o oftalmo me disse que eu não devia procurar essa profissão, eu segui o conselho dele, né? E hoje eu digo que ele estava errado. Procurem, porque a minha filha hoje é outra pessoa. Valeu a pena, é uma profissão que se não fosse ela, eu não sei como que a minha filha estaria. É muito bom, por causa que abre muitas coisas no olho da criança que as mães ou os pais ou até mesmo os próprios profissionais não repararam. Acho que eu deveria ter pesquisado muito bem mais, sabe? Só que eu sempre pesquisava na área da medicina, então acabou que nunca consegui, sabe, chegar nisso. E eu me culpo, sabe? Se ela tivesse pego a Núbia ou um optometrista bom, há uns 5 anos atrás, por exemplo, eu acho que agora ela com 9, muita coisa teria resolvido, sim. Ver a minha vida assim, a optometria não. Ela me ajudou a eu melhorar, então a optometria já faz parte da minha vida, então não sei como tirar ela da minha vida. Esse profissional, ele de fato faz a diferença na vida de uma pessoa, sim. A autoridade, ela deveria olhar melhor, estudar melhor, ouvir melhor, analisar melhor de que cada um está fazendo. Tenho certeza que muitos optometristas aqui no Brasil já fez muita pessoa não cegar. Espero assim que isso venha se regulamentar logo, que fique normal, para todo mundo ter acesso. Todas as crianças que têm a minha idade têm o direito de consultar com o optometrista ou com a Núbia. Você quer parar o tratamento com a Núbia? Não. Nem na vida, nem na morte. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 8 milhões de pessoas cegas, ou com algum tipo de deficiência visual. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 5,9% da população da região sul possui cegueira ou deficiência visual. Segundo o censo demográfico feito pelo IBGE em 2010, a população do estado do Paraná era de 11.348.937 pessoas. Destas, 567.446 pessoas, segundo a média apurada, possuem cegueira ou algum tipo de deficiência visual. O estado do Paraná conta com 811 oftalmologistas, segundo a demografia médica de 2018. Destes, 403 se encontram na capital. O déficit em atendimento visual primário, secundário e terciário
é gigantesco. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia defende que a oftalmologia se volte para a atenção primária. O optometrista, como profissional de atenção primária, não faz parte dos planos para a efetivação de atendimento primário em saúde visual dos brasileiros. A mão de obra de um optometrista é recurso mais barato e mais rápido para ser formado, e é capaz de trazer maior eficiência para o sistema de saúde, mas acaba inutilizado. Nesse cenário, milhares de optometristas são proibidos de trabalhar, e a população carente é a que mais sofre. Optometria. Enxergue essa causa.